o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, repudiou as recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, em comentários feitos neste domingo, 18, acusou Israel de genocídio e fez uma comparação esdrúxula da ação militar israelense em Gaza com o regime nazista de Adolf Hitler. As falas de Lula trouxeram repúdio mundial. A pior parte é que Lula falou representando o Brasil. Contudo, milhões de brasileiros não concordam com suas falas. Sem contar que o Brasil também tem uma imensa comunidade judaica. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, também se manifestou sobre as declarações de Lula comparando o Holocausto às ações militares de Israel e afirmou que o presidente brasileiro traz uma grande vergonha a seu povo. Vale lembrar que entre os reféns mantidos pelo Hamas existe um brasileiro. Lula nem mencionou o refém, ou tampouco se compadeceu com o sofrimento de sua família. Vamos acompanhar os discursos. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente. E qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. As declarações de Lula, como mostramos, foram feitas neste domingo durante entrevista a jornalistas no hotel em que Lula está hospedado em Addis Abeba, capital da Etiópia. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu classificou como vergonhosas e graves as falas do petista. Para o premier, as declarações banalizam o Holocausto e tentam prejudicar o povo judeu e o direito de Israel se defender. Ele ainda afirma que Lula está ofendendo a memória de mais de 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto. Encerra afirmando que Lula deveria se envergonhar de suas falas. A Confederação Israelita do Brasil, CONIB, divulgou uma nota em repúdio às declarações de Lula e classificou a fala do petista como uma distorção perversa da realidade. Afirmou ainda que as falas ofendem a memória das vítimas do Holocausto e de seus descendentes. Já o ator brasileiro Carlos Veneza enviou um recado a Lula. Vamos acompanhar. Lula, respeita o povo judeu. Foram 6 milhões de vítimas assassinadas pelo teu ídolo, porque em 1978, a revista Playboy, uma entrevista que você deu à revista Playboy, você declarou-se admirador desse genocida. Ele é um genocida. É um absurdo você não constatar que quem está sendo atacado, quem teve criança assada no forno, quem teve grávida estuprada, foi o povo de Israel. Toma vergonha nessa cara, rapaz. Seu admirador de terrorista. Admirador de terrorista. É o que eu tenho a dizer. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, também resolveu se posicionar diante da fala esdrúxula de Lula. Mendonça não tem o hábito de opinar sobre temas fora de suas atribuições no judiciário. Nós tivemos, no primeiro e segundo dia que chegamos em Israel, um almoço com o embaixador brasileiro lá em Israel. E eu fiz uma colocação para o embaixador. Embaixador, a nossa diplomacia é marcada por uma busca de equilíbrio e imparcialidade. O senhor não acha que, talvez, se nós caminharmos mais nesse sentido, ao invés de endossarmos uma petição da África do Sul acusando Israel de genocídio, seria um melhor caminho para nós sermos um agente de paz? E ele me respondeu: o mundo de hoje não há espaço para o cinza, ou é preto ou é branco. E o país tomou a sua posição. Em resposta,
eu tomei minha posição. Eu defendo a devolução de todos os sequestrados. E acho que o erro maior é apoiar um grupo terrorista que mata crianças, jovens e idosos gratuitamente. Enquanto Lula chocou o mundo de forma negativa, recebeu aplausos de terroristas, o grupo terrorista Hamas agradeceu ao presidente Lula por sua declaração comparando as operações militares de Israel na faixa de Gaza ao Holocausto. Em comunicado divulgado no Telegram, os terroristas afirmaram: "Nós, do Movimento de Resistência Islâmica, Hamas, agradecemos a declaração do presidente brasileiro Lula da Silva, que descreveu aquilo a que nosso povo palestino está exposto na faixa de Gaza como um holocausto. A ação dos sionistas hoje em Gaza é a mesma que Hitler fez contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial." Na nota, o Hamas classificou a declaração de Lula como precisa e disse que a fala revela a enormidade do crime sionista cometido com cobertura e apoio aberto pela administração americana liderada pelo presidente Biden. O ministro de Relações Exteriores israelense, Israel Katz, exigiu nesta segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024, em uma rede social, que Lula se retrate. "Não perdoaremos e não esqueceremos, em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel. Informei ao presidente Lula que ele é uma personalidade indesejável em Israel até que ele peça desculpas e se retrate de suas palavras", declarou o chanceler.